CLT ou PJ? Essa é uma das maiores dúvidas dos empreendedores, tá? E aqui nós vamos falar nessa aula sobre benefícios e sobre riscos de cada um desses modelos para que você possa decidir o que mais se encaixa no seu negócio. Não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo em que a gente possa aplicar para todos os negócios. Então você vai precisar decidir, junto com o seu contador, junto com o seu sócio ou você mesmo, qual o melhor modelo para a contratação dos seus funcionários, tá? Vamos lá? Vamos falar da CLT, tá? A consolidação das leis do trabalho é a principal referência quando a gente fala de leis trabalhistas no Brasil. Essa CLT foi criada em 1943 por Getúlio Vargas e desde então sofreu diversas modificações, mas nunca ficou um documento atual que pudesse beneficiar tanto empregados como empregadores, tá? Com certeza é uma lei que beneficia muito mais o empregado. E a gente vai ver aqui por quê. Nesse modelo, o vínculo entre o empregador e o empregado é registrado numa carteira chamada CTPS, tá? Que é Carteira de Trabalho e Previdência Social. A partir desse momento, o empregado ele passa a receber a proteção da lei e também precisa ficar submetido às regras do empregador. Vamos ver aqui então os principais direitos trabalhistas que são regidos pela CLT? Vamos lá. Carteira de trabalho assinada pelo empregador. Descanso semanal remunerado. Férias remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário. 13º salário. Adicional por hora extra. 120 dias de licença maternidade. 5 dias de licença paternidade. Seguro-desemprego em caso de demissão. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. INSS, INSS, que rege a aposentadoria e o auxílio-doença da pessoa. Creches e pré-escolas para filhos menores que 5 anos. Jornada de trabalho de até 44 horas semanais. Seguro contra acidente de trabalho. Adicional para atividades insalubres ou perigosas. Além disso, o sindicato da categoria também pede que você tenha benefícios para esse funcionário. Então, benefícios são, por exemplo, vale transporte, vale refeição, um seguro de vida ou até assistência médica, certo? Ou então, pagamento de gorjetas, por exemplo, para bares e restaurantes é obrigatório uma porcentagem de gorjeta para os atendentes e garçons, tá? Então, no fim das contas, esse modelo CLT, ele onera o empregador em 1,7 ou 1,8 vezes o valor do salário. Então, a gente vai ver aqui mais para frente como é que eu calculo, né, quanto eu vou ter que desembolsar para ter um funcionário CLT, tá? Por isso que muitas vezes o modelo PJ, ele é mais benéfico para o empregador e para o empregado. Porque o empregador ele vai pagar menos e o empregado vai conseguir receber mais, tá? Porque a parte que é relacionada aos impostos não vai ser paga. Então a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Vamos ver agora quais são os benefícios então de um contrato PJ. É importante a gente já ter em mente que uma vez que eu contrato uma pessoa por meio de uma pessoa jurídica, as garantias e os benefícios da CLT não estão presentes aqui, tá? Para a gente entender ali o funcionamento desse tipo de contratação, dessa relação, é só você pensar que será uma empresa contratando uma outra empresa e não uma empresa contratando uma pessoa física, certo? Então essa relação é entre empresas. Sendo assim, o seu funcionário vai precisar ter uma empresa para que vocês possam fazer um contrato de prestação de serviços e ela então possa passar a prestar serviços para a sua empresa, certo? Então, você pode indicar que esse funcionário abra uma MEI, por exemplo, que é um microempreendedor individual, onde ela vai poder, sim, receber o salário dela, né? Receber o salário não, tá? Receber o pagamento pela prestação de serviços na conta da empresa e vai emitir para você uma nota fiscal de prestação de serviços. E, sendo assim, a relação está garantida como sendo uma boa relação. Vamos falar aqui de algumas vantagens de contratar funcionários pelo modelo PJ? Vamos lá?
Permite ao funcionário oferecer diferentes formas de pagamento aos clientes, por exemplo, boletos bancários. Isso diferencia esses funcionários dos concorrentes e aumentam as chances de fechar bons negócios. Permite ao funcionário ter melhor controle dos seus horários, então uma maior flexibilidade, possibilitando equilibrar de maneira mais satisfatória a sua vida pessoal e profissional. Além disso, permite que o funcionário escolha quais empresas ele vai atender, quais projetos ele quer realizar. Não há desconto de impostos trabalhistas, assim, o valor pago pela prestação de serviço é recebido integralmente para o colaborador. E dependendo da sua atividade, ela possibilita atender vários clientes paralelamente, aumentando, então, a sua renda. Obviamente que os benefícios do modelo PJ ou CLT não podem ser colocados para todos os casos, né? Então, a gente precisa avaliar caso a caso para saber qual modelo que se encaixa no seu negócio, tá? Então, vamos agora abaixo comparar números, tá? Vamos colocar aqui o que é para o contratante contratar um funcionário CLT ou PJ e o que é para o contratado, se ele for contratado como regime CLT ou como regime PJ. E a gente vai ver as diferenças aqui, tá? Para efeito de comparação, a gente vai pegar um salário de R$ 2.500, tá? E a gente vai considerar um funcionário CLT e um outro como tendo uma MEI. E aí a gente vai ver as diferenças agora. Veja. Nessa tabela estão os custos para o contratante. Então vamos lá. A remuneração de R$ 2.500 para os dois funcionários, CLT e PJ. Na coluna CLT, a gente vai ver quais são os encargos, os benefícios, ou seja, tudo que aumenta no salário dessa pessoa no final do mês. E a gente vai ver aqui, ó, R$ 200 de FGTS, a gente vai ver R$ 225 de 13º encargos INSS, a gente vai ver o provisionamento de férias de quase R$ 300, de férias, 13º encargos INSS, e a gente vai ver a provisão da multa do FGTS de R$ 80. Isso vai totalizar um custo para o contratante de R$ 3.304,25, ok? Agora vamos ver o mesmo salário de R$ 2.500 na coluna PJ, tá? Então, a gente tem aqui, ó, remuneração de R$ 2.500. Vejam que a gente não tem nenhuma adição aqui de benefícios ou de encargos e o contratante vai pagar, então, no final das contas, R$ 2.500. Ok? Ficou claro agora, até o momento, sobre quais são os custos para o contratante? Agora, nós vamos fazer o mesmo raciocínio como o recebimento do contratado. Vamos ver? Aqui, no salário de R$ 2.500, na coluna CLT, a gente vai ter um desconto do INSS do contratado de R$ 275 e vai ter um desconto do imposto de renda à pessoa física de R$ 24,07. Ou seja, no final das contas, o empregado vai receber R$ 2.200,93, certo? Agora vamos para a coluna PJ. Na coluna PJ MEI, ele vai receber um desconto do Simples, que é o imposto relacionado à nota fiscal que ele vai emitir, no valor de R$ 52, e ele vai, no final das contas, receber um valor de R$ 2.448, tá? Como é possível você perceber, existe uma diferença muito grande entre os dois modelos, tanto do lado do contratante quanto do lado do contratado, certo? No lado do contratante, o custo do CLT nessa tabela é 32% maior para o contratante do que a PJ, tá? E para o contratado, ele vai receber 11% a mais no modelo PJ MEI do que no modelo CLT. Então agora você já tem todos os dados que você precisa para decidir que tipo de contratação você vai fazer com seus funcionários, tá? Esses números são importantes serem discutidos com a pessoa e que você veja se essa pessoa tem condições de prestar um atendimento para você via PJ. Se ela tem um entendimento de que ela vai perder esses benefícios, só que ela vai ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Espero então que essa aula tenha te ajudado, tá? Um beijo, até a próxima aula.